Hoje aqui no canal Modernidade e Ciência eu vou tratar com vocês sobre como narrativas são criadas de uma maneira midiática para ir progressivamente nos convencendo de alguma coisa como se aquilo já fosse um consenso. Muitas vezes se usa a palavra consenso científico, que na verdade é uma pantomima, não existe consenso científico para quem realmente estuda a ciência. Para quem não me conhece, sou Paulo Bittencourt, bem-vindo aqui ao Modernidade e Ciência e eu vou dar continuidade a um vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre a questão do trabalho, a volta ao trabalho após todo o problema aí dos últimos 2 anos, né, que nós tivemos aí da pandemia, enfim. Então, o que eu selecionei para vocês? Eu procuro ir catalogando as informações que eu estou estudando e guardando essas informações de maneira em que eu consigo fazer uma conexão no tempo e no espaço de como que essa narrativa vem sendo criada. Normalmente ela começa, como eu já comentei com vocês, na academia, então sempre vão utilizar alguém de alguma escola, né, conhecida, né, alguma instituição, vão utilizar algum especialista e aí sempre tem um veículo de comunicação, muitas vezes tem um jornalista temático. Então ele gosta, seja do ambientalismo, seja do aquecimento global, seja das questões espaciais, enfim. Então ele já tem um conjunto de jornalistas que fazem aquele elo de comunicação. Só que mais do que isso, existem gigantescas agências de comunicação, de agências de imprensa, que fazem a mediação entre a origem, por exemplo, de uma determinada informação que você quer que seja rapidamente disseminada e aqueles que são realmente aqueles que vão divulgar, né? Então essas agências de imprensa, evidentemente que elas fazem um papel de coordenação para que essa informação chegue rapidamente a vários veículos de uma maneira praticamente simultânea. Como são pessoas diferentes, veículos, jornais diferentes, evidentemente que o texto é escrito sob a ótica de cada um daqueles jornalistas. Mas é bastante interessante que há um método por trás dessa maneira das informações aparecerem. Então eu selecionei aqui algumas dessas matérias só no mês aqui em que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, na primeira matéria, no dia 8, certo? Esqueça qual é o mês que eu estou. Vamos pegar, né? Aqui estou falando de um mesmo mês. Dia 8. Então, no jornal brasileiro, ele reproduz uma matéria publicada no The New York Times, né? E a manchete no Brasil é a seguinte: Wall Street se rende aos pedidos de flexibilidade no trabalho. Que é aquela história que eu já havia comentado antes, de ter todo um pessoal que não quero voltar para o presencial e tal, aquela coisa. Então, eu falei, então interessou, isso que me interessa, né? A matéria não traz muitos dados, é uma coisa meio genérica, diz, com muitos trabalhadores resistindo ao voltar ao trabalho. Mas que muitos trabalhadores? De qual tipo de qualificação? Que nível de escolaridade? Trabalham com o quê? Então fica uma coisa genérica que você pode aplicar para qualquer tipo de atividade. Até o cara da construção civil, o cara que é o marujo do navio, o cara que comanda lá os guindastes de um grande porto, os motoristas que levam grandes carretas em grandes distâncias, enfim, mas é genérico, imagina, né? O caminhoneiro, né, que ficou nesses últimos 2 anos, o quê? Em casa, em home office? Não, né? Então, isso aqui é uma coisa muito focada num tipo muito específico de atividade econômica, né? E quem é que provavelmente inocula essas narrativas? Grandes consultorias que querem vender para várias empresas do setor de tecnologia, setor administrativo, jurídico, comercial, né? Que nós estamos entrando no quê? Num novo normal, né? Então, no dia 8, Wall Street se rende aos pedidos de flexibilidade do trabalho, com muitos trabalhadores resistindo a voltar ao local de trabalho e a competição por talentos no setor aumentando, gestores estão mudando de ideia sobre o trabalho remoto. Então, eu sempre digo, na manchete, no subtítulo, já está inoculado aquilo que ele quer que você conclua ao final de ler. Muito bem, isso é no dia 8. No dia 11 do mesmo mês, num outro veículo nacional, aí aparece a seguinte manchete:
Quem falar que acabou a brincadeira do home office vai perder gente, disse CEO da Microsoft no Brasil. Você acha que o CEO de uma empresa de tecnologia, que vende inclusive os aplicativos para fazer videoconferência, é a pessoa melhor indicada para dizer se a brincadeira do home office vai acabar ou não? Ora, é bastante questionável, porque ela vende esse software. Ela ia dizer o quê? Ia dizer o quê? Então, logo no dia 11. No dia 12, no mesmo jornal, já aparece a seguinte manchete. Quantos dias no home office e no escritório? Interrogação. Veja o que Harvard recomenda. Então, tem que chancelar, que eu disse para você, não, e colocar o Harvard. Eu tenho vários livros aqui atrás de Harvard, lá dos anos 80, quando o Harvard criou o tal da reengenharia. Se vocês pegarem o Hammer, o pessoal de Harvard, né? E deu no que deu. Uma enorme sobrecarga em várias cadeias de comando, enormes demissões naquela época, mas eram os queridinhos da reengenharia, né? Então, não necessariamente, é que as pessoas depois elas não vão acompanhar, né? Quer dizer, se você pegar tudo que Harvard fala e colocar numa lista de acesso, principalmente na escola de negócios, de administração, vocês verão que de década para década muita coisa depois simplesmente é totalmente esquecida, isso não vai prosperar. Então, estudo avaliou a diferença na entrega de equipes e indica qual a configuração de tempo de trabalhado no escritório e no remoto proporcionou resultados melhores. E é claro que eles vão enviesar, né, para o trabalho remoto, aquela coisa toda. O que eu não quero dizer que o trabalho remoto sempre vai continuar existindo. Várias empresas que já tinham uma tecnologia bastante avançada já usavam, né? Você não pode ir, então hoje você fica em casa, enfim. O acesso por VPN, né, o Virtual Private Network, já é uma coisa de vários anos. Eu mesmo utilizei muitas vezes isso, se conectando. Você, por exemplo, muitas vezes estava em deslocamento para uma viagem internacional, você estava visitando um parceiro e você continuava em contato com o seu escritório, de onde você estivesse, fazendo a conexão remota para você saber ali o que estava acontecendo, relatar as coisas. Então, esse papo de que o acesso remoto surgiu só agora, né, é balela. Aí um parágrafo diz assim: um estudo, uma raridade ao examinar resultados reais dos trabalhadores híbridos, em vez de apenas suas preferências. Chega quando empresas como Apple, Bank of America e Google da Alphabet empurram, veja a frase, empurram seus funcionários de volta ao escritório sem uma noção clara do equilíbrio ideal entre trabalho remoto e presencial. Mas vocês percebam a jogada, né, do empurram seus funcionários e tal. E finalmente, essa discrepância ficou clara em uma pesquisa divulgada com 200 executivos sêniores, né, tem que chancelar, porque afinal de contas foram 200 executivos sêniores que disseram que os trabalhadores remotos são desfavorecidos e têm menos oportunidades em comparação com aqueles que trabalham presencialmente no escritório. Que novidade! É claro, ao fato de você não estar lá, você não vai ter um nível de interação que simplesmente aquela conexão, porque por meia hora, ou você fica remoto, trabalhando 4, 5 horas remoto no trabalho, com todo mundo trabalhando remotamente. Isso não acontece. Isso era o dia 12. No dia 14 do mesmo mês, aí nós vemos a seguinte manchete: por que o fim do home office está levando demissões? Vocês percebem que a narrativa, se vocês forem fazendo a concatenação de dia para dia das publicações, ora no mesmo jornal, ora no outro, mas quem vai lendo e vai tendo uma memória de curto prazo, fala assim: nossa, não é que isso mesmo está pegando? Não é verdade mesmo? Então porque o fim do home office está levando a tantas demissões. Aí eles vão nos citar, né, o livro lá, A Grande Debandada, o número recorde de profissionais pedindo demissão voluntária ou saindo do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? E aqui, a grande reavaliação deverá intensificar a escassez de talentos que muitas áreas vivenciam hoje. Defende, papapá. De novo, são todas as coisas meio genéricas. Do que você está falando? Mas que talentos são esses? Evidentemente que se ele tem uma alta escolaridade e ele ficou bloqueado muitas vezes no país de origem, né, ele não podia muitas vezes pleitear um outro emprego. Então, não é verdade que simplesmente porque ele está voltando
para o trabalho, né? Ele pode estar procurando agora uma outra atividade num lugar que está acelerando mais, porque de repente o país dele que ainda está com a economia mais travada. Então, alguns estudos, lembra que sempre tem que ter a validação, alguns estudos que eu acho plausíveis, é o cara que está defendendo aqui na matéria, alguns estudos que eu acho plausíveis defendem que os profissionais perdem 40% de suas habilidades e competências a cada 3 anos. Olha a besteira que esse cara fala. Como é que alguém perde suas competências, 40% de suas habilidades a cada 3 anos? Ele está querendo dizer que em 10 anos o cara não serve para nada mais na empresa, sendo que a experiência mostra que as pessoas, que é claro, que estão se adaptando às novas tecnologias, às novas metodologias, à nova legislação, ele agrega um conhecimento. Não é verdade o que ele está falando. Em muitos casos em que você precisa de uma inteligência, de memória, de experiência, de maturidade, eles estão realmente recontratando pessoas que muitas vezes estavam aposentados. Simplesmente porque ele tem uma maturidade, ele tem um conhecimento de tudo aquilo que já deu errado. Enquanto o cara que muitas vezes altamente qualificado, ele não viu ainda tudo que pode dar errado. Ele tem uma ideia, porque alguém contou para ele, o Google contou para ele que deu um problema em tal lugar, mas ele não tem a sensibilidade disso. Então, o que? As pessoas perderem 40%, de onde que o cara tira uma coisa dessa? Não, é uma estatística provavelmente de uma atividade muito na manufatura, de alguma coisa que máquinas simplesmente com robôs, por exemplo, que foram implantados ali, realmente aquela pessoa, né, ou ela passou a ser um técnico que faz manutenção do robô, ou ela está fora do mercado. Aí sim, eu concordo que em 9, 10 anos ela estaria totalmente sucateada. Então isso foi no dia 14. E aí, finalmente, no dia 22, no outro jornal, é assim: onda de demissões voluntárias chegou ao Brasil, aponta estudo. Vejam que é uma coisa assim, assim, parece que se você ler todas as manchetes que eu já citei aqui, você chega na conclusão, fala assim, olha, onda de demissões voluntárias chegou ao Brasil, vírgula, aponta estudo, né? E aí, assim, é algo interessantíssimo, porque é outra pesquisa de uma outra empresa de consultoria na área de recursos humanos, querendo, evidentemente, ganhar clientes. Então, essas matérias, muitas vezes, são matérias simplesmente para, da boca do jornalista que escreve, ele está fazendo uma propaganda da empresa. Em vez da empresa colocar um quadradinho ali no jornal dizendo assim, olha, eu sou uma empresa de consultoria em RH e gestão, blá, 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 então está aqui o telefone, isso aqui, tantos anos de experiência. Não, então ela usa o estudo que foi conversado. Então assim, no estudo que essa empresa cedeu para o jornal, né, eles vão lá conversar com diretores de recursos humanos. E aí diz assim, para 36% desses gestores, os pedidos de saída de funcionários devem se acentuar com a retomada presencial do trabalho nos escritórios. Eu considero isso aquilo que eu chamo de não notícia. Essa notícia não existe. Por quê? Para 36% dos gestores. Ora, você está querendo usar como referência, você mesmo está dizendo 36%. E cadê os outros 64%? Não quero dizer que os outros 64% não acreditam radicalmente no que está sendo dito aqui, que eles acreditam que haverá que a saída dos funcionários deva se acentuar. Mas é simplesmente curioso que se use exatamente um percentual tão pequeno. Quer dizer, eu não me convenço realmente que isso é uma tendência quando você me apresenta que, olha, imagina que alguém disse, não, 36% desses caras estão achando que vai... Sim, mas eu quero saber dos outros. Eu quero saber dos outros o que eles acham, né? Essa que é a questão que não aparece aqui. Eu quero saber dos outros. É mais ou menos quando você vai naquelas palestras e diz assim, não, tem aqui aqueles caras que deram certo, são os unicórnios. Eu não quero conversar com esse cara, porque ele é um unicórnio, é uma empresa em 1000. Eu quero falar com os caras que fazem parte dos 999, eu quero entender o que deu errado. Porque saber o que deu certo é muito fácil, né? E aí, finalmente, no Brasil, conforme a tal da empresa, as demissões têm ocorrido com maior intensidade entre profissionais mais qualificados. Claro que eles têm maior empregabilidade, eles podem inclusive passar a trabalhar em outros países, como eu falei que antes as fronteiras estavam fechadas.
com ensino superior completo, ao contrário dos Estados Unidos, onde o desejo de pedir as contas parte na maioria de funcionários da base da pirâmide. Porque a base de trabalho dos Estados Unidos não tem nada a ver com a base brasileira. Então o cara fica comparando banana com abacaxi, né? Você tem uma série de atividades no Brasil que ainda são braçais, como por exemplo frentista de posto de gasolina, que você não vê nos Estados Unidos. Então vocês concordam que assim, não dá para você comparar o mercado de trabalho brasileiro com o mercado americano. Isso é outra grande falácia, mas o cara encaixa aqui que de repente o cara não quer trabalhar lá nos Estados Unidos, está pedindo demissão. Aí, aqui, e a fuga de uma cultura corporativa, por que eles estão, qual a justificativa da empresa? É uma melhor condição financeira, não é claro, quem é que já não pediu demissão para ganhar mais num outro emprego, então outra platitude, né? Que sustenta a busca por vagas no modelo híbrido e a fuga de uma cultura corporativa tóxica. Você já viu essa frase sendo repetida várias vezes? O que é uma cultura corporativa tóxica? Já é um chavão tóxico, você pode encaixar tudo no tóxico, né? É muito interessante. E baseada na ausência de diversidade, equidade e inclusão nas companhias, além de uma sensação de desrespeito aos funcionários. Esse aqui é a pegadinha ESG, é o Gzinho do governance do ESG. Então aqui já está preparado para isso. Olha, por isso você precisa de um ESG, porque olha, as pessoas estão abandonando aqui porque eles não se sentem e tal, porque tem uma ausência da diversidade, da equidade, da inclusão das companhias. É outro papo para a empresa de consultoria ir lá e montar todo um pacote, né? Palestras para os funcionários, uma série de coisas e tal, não, tá certo? Tá no papel deles, né? Para ganhar o dinheirinho deles, como sempre fizeram, porque lá atrás várias dessas consultorias pegavam aqueles modelos que eu já falei de Harvard, da reengenharia, e eu passei por isso, iam lá te explicar que olha, você tem que eliminar vários desses postos de trabalho, que são cargos de gerência, você tem que ligar muito mais, enfim, tá certo? Então já existia isso desde ali dos anos 80, isso nunca mudou, né? Aí, essa para finalizar é sensacional. O pêndulo de poder das empresas tem se deslocado para o lado das pessoas. Se por muito tempo a força de articulação e barganha nas relações de trabalho foi mais forte para o empregador, hoje os profissionais é que estabelecem exigências na mesa de negociação. É mesmo? É mesmo, quer dizer, o dono do capital ele é obrigado a te contratar e você também é obrigado a aceitar a proposta que ele fez? Eu creio que não, a menos em situações muito específicas, se você está querendo contratar um cientista de tecnologia, como se chama Rocket Science, que é ele mais 5 pessoas no mundo que desenvolveram a tecnologia, aí pode ser que ele sente ali para dizer, olha, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Em geral, filho, sabe o que vai acontecer? O dono do dinheiro vai procurar outro, tá certo? Você pode ser muito bom, mas você sempre vai encontrar alguma outra pessoa, pode até não ser tão bem qualificada, mas mais aguerrida, mais com espírito, com aquele brilho nos olhos, querendo realmente se superar, né? Enquanto o cara que está dentro desse padrão pode ser aquele cara mais acomodado, que diz, aqui não estou tão bem e tal. Então isso não é verdade, né? Sinto muito. E veja, isso deve levar as organizações, de novo, é aquela inoculação, porque para encaixar, olha, você precisa de mim, da consultoria e tal, então isso deve levar as organizações a oferecer novos vínculos e modelos de expediente, né, o horário de trabalho, se quiserem ser atrativas para os melhores talentos, conclui. Certo, tá certo. E para encerrar, finalmente, no contra-ataque, as medidas que os departamentos de RH estão tomando, segundo o tal do relatório providenciado lá pela empresa de gestão, né, de recursos humanos, para preencher as posições, quais são as novas ideias brilhantes? Desenhar oportunidades de carreira com crescimento horizontal, certo? Além do vertical, sensacional. Isso já era chamado lá na época da reengenharia, coisa que era o desenvolvimento em Y. Que bonitinho, né? Agora mudou, né? É horizontal e vertical, né? Que você pegar horizontal e vertical dá um Y, né? E reduzir pré-requisitos de entrada. Isso é outro mantra que os caras estão tentando. Falar assim, não, ele não é qualificado em inglês, ele não sabe, ele não teve experiência na parte internacional, ele não conhece. Assim, não, faz o seguinte, você contrata e treina ele aqui. De novo vai cair no quê? Na remuneração do capital investido pelo dono do dinheiro. Peraí, uma coisa é você, para uma atividade específica e tal,
tal, daquela empresa. Então você já tem uma qualificação tal, mínima, só que você não sabe como que aquela empresa ela trata aquilo. Então você vai ser de fato treinado de como que aquela empresa usa aquele software, usa aquela tecnologia, isso sim, né? Agora, você tem que simplesmente, se ele não é qualificado em língua, e a língua é um requisito, por exemplo, para aquela atividade, aí você fala assim, não, isso aqui eu vou tirar aqui dos requisitos, depois a gente vê como é que faz. Não vai fazer, não vai fazer. E aprimorar os pacotes de remuneração e de benefícios flexíveis. Benefícios flexíveis, né? Bastante vago, né? Então, ficamos por aqui. Vejam, espero ter sido assim, aquilo que for possível eu vou deixar na descrição, tem muita coisa que é só para assinantes e tal, então vou procurar deixar aqui na descrição, mas prestem sempre atenção com essas narrativas, se vocês puderem, sempre com um assunto que você está com uma certa atenção, guarde aquilo e procure, né, se aquilo está aparecendo de uma maneira coordenada, sem dúvida nenhuma, no espaço de um mês. Todos esses assuntos aparecerem exatamente dessa maneira, realmente tem método.